Olá pessoal, meu nome é Eduardo, eu tenho 20 anos, estou no 4º semestre de Direito. Eu entrei na faculdade com o ProUni, usando a minha nota do Enem. E hoje eu vou dar 3 dicas para vocês de como se preparar para o Enem faltando apenas 2 meses. Lembrando que eu tenho autoridade para falar sobre esse tema, porque eu estudei faltando muito pouco para o Enem. Então, eu passei literalmente estudando com as dicas que eu vou dar hoje aqui para vocês. Eu vou ficar olhando aqui ao lado, porque eu deixei um bloquinho de nota para mim explicar por fases, tudo direitinho para vocês. A primeira dica que eu tenho é você buscar priorizar temas que você tenha mais aptidão. Ou seja, busque estudar temas que você sabe mais. Porque em 2 meses você não vai conseguir aprender todas as matérias que são aplicadas no ensino médio e que são cobradas pelo Enem. Então, assim, não adianta você achar assim, eu vou conseguir estudar todos os temas de matemática, todos os temas de biologia, todos os temas de português, porque infelizmente não vai dar tempo. Mas o que você pode fazer? Se você tem mais aptidão, tem mais facilidade para entender temas de português, então priorize esses 2 meses para estudar temas de português. Se você tem mais habilidade de entender biologia em vez de geografia, então você estude mais biologia nesse tempo para que você consiga se aprimorar naquilo que você já sabe. Porque não vai dar para você ficar quebrando cabeça, ficar tentando entender coisas que não entrou na sua cabeça em 3 anos de ensino médio. Então, assim, procure entender com as classificações, porque vocês sabem que o Enem é dividido em língua portuguesa, tecnologia da informação, são divididos em tópicos. Então, cada tópico daquele, você seleciona matérias que você tenha mais aptidão. No tópico de geografia, matemática, você seleciona aquelas que você sabe mais. Então, se você sabe mais geografia do que biologia, você estuda mais geografia, porque falta apenas 2 meses, não dá para você ficar tentando quebrar a cabeça com matérias que você não entende e não entendeu em 3 anos de ensino médio, porque em 2 meses você vai só dificultar a sua aprovação. Então, nesses 2 meses, busque priorizar temas que você tenha mais conhecimento e que consiga aprender com mais facilidade. A segunda dica que eu tenho para dar para vocês é se concentrar nas resoluções de questões. Por que eu digo isso? Se você aprimorar os seus conhecimentos usando a primeira técnica, aprimorar os conhecimentos naquilo que você mais tem habilidade para aprender, você vai resolver questões. Resolver questões é um passo exclusivo, assim, e muito importante para que você consiga ter uma boa nota no Enem. Não adianta você saber todos os temas, não adianta você ser o melhor naquele tema se você não souber resolver questões. Porque você tem que estudar e tentar resolver questões de Enem anteriores para que você consiga ver como a banca do Enem aplica aquelas questões, como a banca trata as questões. É importante que você consiga olhar para a questão e pensar, essa questão se aplica apenas à interpretação do texto. Essa questão se aplica a uma equação. Essa questão que é uma regra de 3. Então, é importante que você consiga ler a questão, identificar essa questão, para que você consiga ir para a resposta correta. Não adianta você saber todos os temas e não saber como resolve questões. Então, eu vou deixar linkado aqui para vocês alguns aplicativos que vocês podem baixar gratuitamente e ter acesso a questões de Enem anteriores e resolva essas questões para que vocês consigam ter o melhor desempenho no Enem. A terceira dica que eu tenho para dar hoje, que vocês consigam ler primeiro o enunciado e depois partir para o texto da questão. Por que eu digo isso? Às vezes a questão está pedindo apenas o significado de uma palavra, o sinônimo de uma palavra. Está perguntando onde se encaixa aquela palavra. Se aquela palavra é um substantivo, se aquela palavra é um adjetivo, se aquela palavra se encaixa naquela frase, ou palavras que podem ser mudadas naquela frase, trocadas por sinônimos. Então, assim, faz importante que você comece a ler no enunciado para que você consiga priorizar o tempo que você tem no Enem, porque são muitas questões e eu sei que às vezes a gente começa a ler um texto, quando chega no final do texto, o texto é tão grande que chega no final você não sabe que estava lá no começo. Então é importante que você leia primeiro o enunciado, aquela parte que está assinale, alternativa, Você pega aquela parte, você lê. Começa por ela, antes de ler o texto. Porque às vezes a questão só quer um sinônimo.
Às vezes a questão só quer o significado de uma palavra. Então, para que você vai perder 2, 3 minutos na questão lendo apenas o texto se ela só quer uma palavra? A resposta é de uma palavra, o que significa aquela palavra. Então, assim, você vai pegar, vai ler logo o enunciado. Se for necessário, você volta no texto e lê o texto. Se não for necessário, você já parte para a resolução de questões. Assim, você vai otimizar o seu tempo, vai conseguir resolver mais questões. Essa dica é para o momento da questão, né? Para o momento da prova em si, mas você pode treinar ela usando a segunda dica que eu dei, que é a resolução de questões. Então, assim, você vai pegar as 2 dicas que eu dei, vai sentar, vai colocar um cronômetro aqui do seu lado e vai resolver as questões de acordo com as dicas que eu falei, porque aí você vai conseguir interpretar a questão, vai conseguir priorizar os temas que você tem mais facilidade e parar de perder tempo com temas que você não entendeu o ensino médio todo. Então, não é em 2 meses que você vai entender e vai conseguir resolver em um tempo melhor. Então, tendo essas 3 dicas como principais para quando você entrar, sentar e pegar a sua prova, você vai tirar uma boa nota. Mas é isso, pessoal. As dicas de hoje foram essas. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar a dúvida que vocês tiverem. Eu vou postar mais vídeos falando sobre o Enem, sobre redação. Então fica ligado aqui para que você não perca nada e consiga obter uma boa nota no Enem. Não desista dos seus sonhos, falta só 2 meses, mas dá tempo sim, eu sou a prova viva disso e vocês vão conseguir, é só se dedicar nesse tempinho que falta e vai dar tudo certo, viu? Um beijão pra vocês, fiquem com Deus e não parem com os estudos.